bom dia a todos, louvado seja Deus. Estamos novamente reunidos para mais um café diário. Que a bendita misericórdia do Senhor e a sua bondade esteja sobre nossas vidas. Muito bom dia, queridos irmãos, muito bom dia, queridos ouvintes da palavra do Senhor. Que vocês possam ter um sábado muito abençoado em nome de Jesus. Que as ricas bênçãos e misericórdias insondáveis da parte de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que você esteja já tendo um dia muito produtivo e muito abençoado. Conto com a sua colaboração, compartilhe, dá o like, joga para frente essa mensagem para que outras pessoas também sejam alimentadas pela palavra do Senhor. E hoje eu quero meditar com vocês aqui no livro de Filipenses, capítulo 3, livro de Filipenses, livro escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 13, versículo 14, que diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, preste muito atenção nesse café diário. O apóstolo Paulo, o homem que tinha duas cidadanias, ele era tanto judeu como ele também era romano. Por parte de mãe ele era judeu, por parte de pai ele era de cidadania romana. E ele tinha alguns benefícios, alguns privilégios que a cidadania romana, que predominava no seu tempo, sobre Israel, era o Império Romano que predominava, ou seja, que liderava sobre Israel. Então ele tinha alguns privilégios por ter cidadania romana. Então ele conseguia muito facilmente andar por territórios, tanto da sua linhagem judaica como da sua cidadania por parte de pai romana. Paulo, antes de ser Paulo, seu nome era Saulo. E ele teve muita instrução, foi um homem que sua família investiu muito no seu preparo acadêmico, foi um homem que se especializou tanto nos conhecimentos da sua cultura, como em outros conhecimentos de várias filosofias, de vários pensadores. E Paulo aprendeu, segundo a Bíblia, aos pés de um homem chamado Gamaliel. Este homem, que era um homem muito inteligente, fazia parte do Sinédrio, era um homem que tinha autoridade dentro da cúpula judaica. Então Paulo é aluno desse homem por nome Gamaliel. Paulo aprende tudo sobre a lei do seu povo. Paulo aprende a defender a sua fé judaica. Só que Paulo, quando está no auge da sua formação acadêmica, quando ele está no auge de todos os seus estudos, estoura uma religião que está surgindo, chamada cristã. E essa incomoda muito a Paulo, porque estava ganhando muito espaço, muito terreno. Muitas pessoas que talvez ele conhecia, que haviam estudado com ele, que haviam se formado com ele, que eram pessoas também inteligentes, capazes, estavam se rendendo àquela religião que estava se formando. Então Saulo fica extremamente irritado e ele começa agora a perseguir de forma ferrenha, feroz, como um leão persegue a sua presa, com o objetivo de prender todos aqueles que forem seguidores dessa religião chamada cristã, desse líder chamado Jesus Cristo, que já não estava mais entre os homens, que havia voltado para o céu. Então a Bíblia Sagrada ela nos diz que ele persegue muitos homens e mulheres, prende muitos eles, Inclusive a Bíblia nos conta que ele foi o precursor de autorizar a morte do primeiro mártir da igreja cristã, que foi o diácono Estevão. Então nós vamos ver que Saulo odiava muito os cristãos. Só que um certo dia o Senhor Jesus, ele
tem um encontro com Saulo. Saulo se converte a Jesus, Saulo vê Jesus, o seu nome é trocado para Paulo, e ele agora começa a pregar aquilo que ele perseguia anteriormente. No capítulo que nós lemos do livro de Filipenses, nós vamos ver que Paulo, ele deixa bem claro: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Ou seja, Saulo, antes de se converter, já era um homem estruturado, já era um homem estabilizado financeiramente, profissionalmente, academicamente. Só que quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele percebe que tudo que ele havia construído, tudo que ele havia aprendido, tudo que ele havia aprendido com experiências de outras pessoas mais sábias, naquele momento, com o encontro com Jesus, aquilo dali não valia de absolutamente nada. Porque segundo um teólogo, ele vai dizer que quando Jesus se encontra com Paulo, com Saulo, no caminho de Damasco, a Bíblia diz que Jesus esvazia a Saulo de todos os seus conhecimentos humanos e o preenche do seu conhecimento espiritual. Ou seja, Paulo está dizendo, mais precisamente, que tudo que eu aprendi, tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, tudo que eu fiz, não importa de absolutamente nada, porque o que realmente é valioso é a minha vida a partir do momento em que eu reconheci o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Se você se orgulha de alguns seus feitos, suas conquistas do seu passado, se você se orgulha de alguns feitos que você fez anteriormente na sua vida, eu quero dizer para você que ainda não teve um encontro real com Jesus. Eu quero dizer para você que nada vai superar a experiência quando você disser: agora eu quero aceitar a Jesus e viver em sua presença, porque eu tenho a plena certeza, querido, que quando você tomar essa decisão, quando Jesus entrar no teu caminho, tudo que você vivenciou no passado de bom, de ruim, não terá significância nenhuma, porque o Senhor fará novas todas as coisas. E a Bíblia diz que as experiências que Paulo vai passar a ter com o Senhor Jesus depois que ele se converte não pode se comparar. Ou seja, tudo que ele vai vivenciar, os sofrimentos, as perseguições, as lutas, as privações, as necessidades físicas, as necessidades de roupa, de comida, de teto, ele diz: nada pode se comparar, aleluia, com aquilo que irá se revelar para aqueles que acreditam em Cristo Jesus. Paulo não está preocupado, ele não está com saudade dos tempos em que ele tinha conforto, dos tempos em que ele comia bem, dos tempos que ele entrava nas sinagogas ou entrava em alguma academia, de escola, de faculdade. Ele não estava preocupado que as pessoas o reconhecessem pelos seus feitos, pelas suas descobertas, pelos seus pensamentos. Não, a preocupação de Paulo era, a partir daquele momento que ele se converteu, era saber se Cristo Jesus estava se agradando da sua vida. Quando eu e você aceitamos a Jesus, nós não nos preocupamos em agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não nos preocupamos em agradar o pastor, o irmão, as pessoas que estão ali. É isso que eu tenho tomado como base na minha vida, irmão. Eu não estou preocupado se as pessoas vão falar de mim, isso, aquilo, vírgula, ou ponto. Não estou preocupado com absolutamente nada disso. A minha maior preocupação é saber o que Deus pensa ao meu respeito, porque os homens só veem aquilo que estão diante dos seus olhos. Deus vê o oculto e escondido. Então mais vale se preocupar em demonstrar algo para o Deus que vê todos nós, por dentro e por fora, do que simplesmente homens de carne e osso. E muitas das vezes nós nos preocupamos
preocupamos mais em agradar as pessoas, nós preocupamos mais em agradar as pessoas que estão do nosso lado. Nós queremos falar palavras bonitas, queremos falar palavras agradáveis, doces aos ouvidos, quando na verdade o que importa é o que Deus pensa ao nosso respeito. Por isso, quando eu vou pregar, por isso, quando eu vou ter alguma oportunidade, por isso, quando eu vou falar para alguma pessoa, eu falo aquilo que Deus coloca no meu coração segundo a sua palavra. Eu não estou preocupado se aquilo vai agradar ou não vai, ou de alguma forma vai ferir. A minha intenção não é ferir ninguém. A minha intenção é falar da palavra do Senhor. E muitas das vezes, para poder você tratar alguns assuntos, vai causar um incômodo, vai causar um ferimento inicialmente. Mas se é Deus que está na direção, se é Deus que está falando na tua boca, pode ter certeza que Deus dará o tratamento. Porque é Deus que trata quando eu e você proclamamos a sua palavra. Então Paulo, ele enfatiza muito nesse texto que a maior preocupação que nós devemos ter é em agradar ao Senhor. Nós fazemos de tudo para que as pessoas gostem da gente. A gente faz de tudo para que as pessoas se agradem da gente, para que as pessoas gostem da gente. Você vê nas redes sociais, pessoas criam conteúdos, vídeos, dançando, fazendo mímica, fazendo um monte de coisa, porque são carentes de atenção. Ela precisa que as pessoas aplaudam, a elogiem, mas quem realmente vive uma vida com Deus não está preocupado com os aplausos. Eu não me preocupo com elogio, eu não me preocupo com tapinha nos ombros. A minha maior preocupação é que minha vida seja um instrumento para Deus. E eu trago essa mensagem para você nessa manhã. Não fique preocupado se as pessoas não batem no seu ombro, não te elogiem. Continue fazendo a boa obra que você está fazendo, porque quem realmente importa, que nós devemos agradar, está vendo todas as coisas, e é Ele que vai nos recompensar segundo as nossas obras. Enquanto nós ficamos querendo agradar os homens não podem fazer nada pela gente, mas quem realmente tem todo o poder, muitas das vezes a gente não se preocupa em fazer as coisas para lhe agradar. Então faça com desejo, faça com prazer, faça com dedicação para agradar o Senhor, porque sem sombra de dúvida Ele reconhece o trabalho que nós fazemos. Então Paulo, ele diz: eu não estou preocupado com as coisas do passado, eu estou em uma trajetória para o futuro. Eu não estou preocupado com o que já passou, eu não estou preocupado com o que eu já vivenciei. Tem tantas pessoas que ainda continuam presas no passado, e elas não vão conseguir vivenciar um futuro abençoado da maneira que Deus quer, porque não consegue se desconectar do seu passado. Então eu faço um convite aqui para você nessa manhã, nesse café diário: se desprenda, se desligue, puxe da tomada tudo aquilo que te retrocede, tudo aquilo que te retorna para trás, te faz retroceder. Olhe para frente. A partir do momento em que você aceitou Jesus, olhe para frente, porque nós estamos em uma trajetória. E Paulo encerra o versículo 14 dizendo: prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não tem maior recompensa para o homem, não tem maior recompensa para a mulher, não tem maior recompensa para aquele que entrega a sua vida a Jesus, que o prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. Não tem carro, não tem casa, não tem viagem, não tem nada nesse mundo que você possa desejar mais do que o prêmio celestial de Deus através de Jesus Cristo. E que prêmio é esse? É a salvação. O melhor prêmio. Deus, Ele pode nos abençoar de forma sobrenatural financeiramente. Deus pode te curar nesse exato momento da tua saúde física. Deus pode fazer com que portas imensas se abram na sua vida, você venha ganhar dinheiro, sua vida financeira venha mudar. Mas não tem nada melhor e maior do que a herança
que nos está prometida através de Cristo Jesus. Essa promessa, essa herança, ela é insubstituível. E Paulo ele diz, é para ela que eu estou olhando, é para ela que eu estou caminhando, é para ela que eu estou suportando as lutas, as perseguições, o sofrimento, as calúnias. É por ela, porque quando eu receber esse galardão, quando eu receber esse prêmio, eu alcançarei de fato a maior premiação de toda a história, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, meu querido, convido você nessa manhã a entregar sua vida para Jesus, porque esse prêmio está disponível para você também. Só basta você querer e você aceitar. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de